PL, partido do Bolsonaro, resolveu tentar caçar 6 deputadas da esquerda de uma só vez. 6. É o partido que anda dizendo que quer atrair mais mulheres, que resolve ir para cima de 6 mulheres. Seis mulheres de uma vez só. Quem são elas? Foi uma representação que o PL fez contra as deputadas federais do PSOL, Sâmia Bonfim, Talíria Petroni, Célia Chacriabá e Fernanda Melchiona, e do PT, Érica Cocai e Juliana Cardoso. Por que o PL fez essa representação? Por causa disso aqui. Então você vê ali a Juliana Cardoso, a Érica Cocai gritando assassinos! Em que contexto que é isso? Isso aí foi no contexto da votação da urgência da PL do marco temporal. Então, tinha acabado de ser aprovada a urgência do marco temporal, que foi votado mais tarde na terça-feira e aprovado, né, o marco temporal, que todos os especialistas dizem, e assim como também todos os indígenas dizem, que é um verdadeiro desastre para a população indígena, que vai reabrir muitos conflitos por terra que já estavam fechados. E a gente sabe, quando tem conflito por terra indígena, o que acontece, né? A gente viu lá os casos dos Yanomamis. E daí também teve, aí esses gritos de assassino, também teve gente chamando de genocídio, como a Célia Chacriabá. Tentar fazer o impossível para enfrentar a bancada ruralista, já enfrentamos do lado de fora. São 14 projetos do mal projetado, arquitetado nessa casa que se vota lei. Aqui o que se vê, ninguém gosta de falar de genocídio aqui, mas é um genocídio legislado. É usando a estrutura do governo, a estrutura do Estado brasileiro com a caneta para assassinar os povos indígenas. Então ali, né, gritos de assassino e de afirmações de que se trata de um genocídio. De acordo com o PL, isso aí se tratou de uma, aspas, severa agressão e mostra que essas deputadas, aspas de novo, buscam exclusivamente a hostilização. É muito interessante isso vir na mesma semana em que 3 deputados desse partido, do PL, tiveram processos abertos no Conselho de Ética. Um deles, o José Medeiros, por ter dado um pisão no pé de um deputado do PT. José Medeiros estava numa discussão acalorada com a Gleisi Hoffmann, um deputado lá do PT foi tentar separar os dois e tomou um pisão. Na mesma semana que teve aí também, foi para a Comissão de Ética, o Nicolas Ferreira, que fez aquele discurso transfóbico com uma peruca, né? E que também foi para a Comissão de Ética, aí, julgamento, do Eduardo Bolsonaro, por ele ter ameaçado esfaquear um deputado do PT. Votação. Olha o nível de provocação, olha o nível de provocação. Deputado Marcon, dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer. O partido que considera normal isso considera uma severa agressão e que busca exclusivamente a hostilização às deputadas chamarem de assassinos e de genocidas pessoas que estão tentando assassinar e fazer um genocídio com os povos indígenas. Enfim, e vale notar aí que todas as deputadas que estão sendo, que foram citadas aí nessa representação, são mulheres, né? E você vê que o PL é um partido que tem tentado se ligar aí à base feminina, que tem feito reuniões lá com a Michelle Bolsonaro sobre como conseguir atrair mais mulheres para o partido, colocou a Michelle como a presidenta lá do PL Mulher, etc., com todo um evento para isso, e que demonstra bastante misoginia nessas reuniões e nesses eventos. Então, talvez não seja nenhuma surpresa. Enfim. O que você acha
disso aí, Antídoto, existe algum significado de serem só mulheres que foram alvo aí dessa representação? Eu acho tanta coisa, Sofia, eu acho tanta coisa. É, tanta coisa. Olha só, antes de qualquer coisa, eu quero lembrar que eu sou professor. E que, por ser professor, eu reconheço um bullying a quilômetros de distância. Certo? Além de ser professor, eu também fui em escolas, em cidades pequenas do interior do Brasil, um menino viadinho num lugar extremamente homofóbico, em lugares extremamente homofóbicos, extremamente machistas, entende? Então eu também sinto o cheiro de bullying a quilômetros por conta disso, sabe? Tanto pelo meu histórico, tanto pelos dentes quebrados que eu tenho, tanto pela minha profissão hoje em dia, né? E uma das primeiras coisas que a gente percebe a respeito de um bully é que ele é covarde. Então o bully, ele ataca dois tipos de pessoa. Ele ataca uma pessoa que ele acha que é fraca, ele ataca uma pessoa que ele vê como um alvo fácil, certo? E ele ataca a pessoa que ele acha que está tão distante que não vai causar uma reação, entende? Então, assim, vai falar do Lula, porque o Lula tá tão grande, tanta gente fala mal do Lula, tá entendendo? Uhum. E vai falar das deputadas mulheres, porque na visão de mundo dessas pessoas, elas são um alvo fácil. Na visão de mundo dessas pessoas, né, elas são uma pessoa que está lá pedindo para sofrer um bullying deles. Eles têm um teatro muito grande, certo? Eles têm uma espetacularização da política. E essa espetacularização da política prevê eles fazerem constantemente aquilo que eles acusam os outros de fazer, né? Então, eles que alguns dias atrás estavam brigando pela liberdade de expressão a respeito de piadas racistas, por exemplo, né? E que, como nos exemplos que você trouxe, Sofia, liberdade de expressão para dizer que vai dar uma facada no bucho do outro, e aí tudo bem, né? Eles são as mesmas pessoas que agora, quando pessoas que estão criticando uma lei que de fato vai custar muitas vidas, de um grupo humano específico, de um grupo humano que tem uma característica específica, aí não tem liberdade de expressão. Aí essas pessoas têm que ser ameaçadas de ser caçadas. Eu não acho que eles estão fazendo isso com esperança de caçar essas deputadas. Sabe? Eu não acho que eles estão fazendo isso pensando, não, vamos fazer isso que a gente vai caçar essas essas Eu acho que isso é uma espetacularização da atuação política deles. Faz sentido? Faz. Eles querem causar e eles querem criar cortinas de fumaça, né? Então, é claro, se eles estão usando da liberdade de expressão para cometer crimes, então uma ótima maneira de divergir a atenção disso é tentar acusar de agressão e acusar de falta de decoro, ou o que quer que seja, pessoas que estão chamando ações que vão causar mortes e que podem sim, e não sou eu que estou dizendo isso, porque o que eu sei? Eu não sei nada. Mas tem muito especialista que está dizendo que isso vai causar um genocídio legalizado. E a própria população, que Da própria também população. está apontando isso. Exatamente, né? Vamos lembrar uma coisa, Sofia, que essa população que estava protestando contra essa lei inconstitucional, certo, de forma pacífica, foi perseguida
Eles não foram simplesmente... Quando eu digo que eles foram perseguidos, eles não foram somente contidos. Eles foram vítimas de violência combatendo combatendo a sua livre expressão contra essa lei inconstitucional e que fere diretamente o direito à vida dessas pessoas. Como depois que essas pessoas tomaram bala de borracha, gás lacrimogêneo, elas foram embora de onde estava acontecendo a manifestação, elas foram perseguidas de helicóptero. Certo? Essas pessoas que estavam protestando pacificamente contra essas leis que vão ameaçar a vida delas, elas foram não só combatidas com o uso da força, como elas foram perseguidas de helicóptero depois disso. E aí todo mundo estava aqui dizendo, mas e o Maduro? Mas o Lula convidou o Maduro. Mas o Maduro. E aí no dia seguinte foi votada a PL no Congresso, e aí tava lá todo mundo, mas e o Maduro? Mas o Lula falou com o Maduro. E isso aqui, que está acontecendo aqui? Isso aqui que é a nossa lei. Isso aqui que é a nossa lei que vai destruir a condição de vida do nosso povo. E aí, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre isso, um vídeo curto, e foi uma das vezes na minha vida que eu mais recebi comentário de ódio, que eu mais recebi xingamento e tudo mais. Tá entendendo? Porque daí, se eu começo a falar dos assassinatos, do genocídio, da perseguição contra essas pessoas, aí eu tô passando pano pro Maduro. Tá entendendo? Uhum. Quer dizer, então assim, sendo que eu nem falei nada defendendo Maduro, enfim, não era nem o caso, mas enfim. Então essas pessoas do PL, elas precisam, é o jeito delas de fazer política, é o método delas de fazer política, causar e divergir a nossa atenção e controlar a nossa atenção e incomodar e fazer bullying com essas pessoas, certo? Essas pessoas que estão lutando de uma forma corajosa por uma causa que não só é justa, mas que é urgente e necessária, essas pessoas estão sendo atacadas de uma maneira covarde por bullying, e esses bullies estão fazendo isso como uma maneira de espetacularizar a atuação política e criar cortinas de fumaça, não só para o que é mais importante, mas para suas próprias, para os seus próprios crimes, para suas próprias pedras no sapato. E eu acho, e como diria o Álvaro, que ao contrário do que o chat ficou falando outra vez, não é meu pai, o Álvaro não é meu pai de verdade. Você não é meu pai, Álvaro! Álvaro, como diria o Álvaro, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. Então coloca um grão de sal a partir do que eu vou falar. Desculpa, coloca um grão de sal no que eu vou falar a partir de agora, porque a partir de agora é o que eu acho. Eu acho que a gente tem que usar essas coisas, já que eles estão chamando atenção disso e querendo usar isso como cortina de fumaça e atacar as pessoas e através do bullying intimidar essas pessoas que estão combatendo, eu acho que a gente precisa usar isso aqui como desculpa para trazer essa discussão. Então, beleza. Então, esse bando de machista escroto, esse bando de bullying, esse bando de misógino, vamos usar isso que eles estão fazendo para mostrar não só o que eles estão fazendo, mas para mostrar o tanto que esse projeto de lei aqui é perigoso e precisa ser combatido.